Olá, eu sou o Valdenor Ferreira, professor de Direito do Trabalho, e nesta aula nós vamos falar sobre os direitos do advogado empregado. Quem é o advogado empregado? A figura do advogado empregado encontra-se disciplinada nos artigos 18 a 21 do Estatuto da Advocacia e da OAB, que são normas especiais de tutela. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, será fonte subsidiária naquilo que não divergir com esses artigos. Apesar de ser considerado um profissional liberal, autônomo, ou seja, um trabalhador intelectual, o advogado pode exercer suas atividades reunindo os pressupostos do artigo 3º da CLT, ou seja, na condição de empregado contratado para atender os serviços internos da empresa, mesmo que não tenha horário certo, mas que possa ser chamado a qualquer momento e deva permanecer à disposição da empresa pelo tempo necessário. Ainda que o empregado não se utilize desses serviços constantemente, o vínculo empregatício persistirá, pois contínua será a possibilidade de o profissional receber encargos, de modo que, mesmo nesses períodos, o advogado estará à disposição do empregador. No tocante à responsabilidade, é do advogado empregado a responsabilidade técnica pela execução dos trabalhos e orientações jurídicas, e não do empregador. O advogado, ainda que empregado, conserva em relação ao empregador sua independência profissional nos moldes regulados pela legislação de regência da profissão. Embora o advogado abra mão de parte de sua autonomia, o empregador não possui todo o poder que possuiria com outro empregado que não fosse advogado. O Estatuto da Advocacia e da OAB, no seu artigo 18, diz que a relação de emprego na qualidade de advogado não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. O advogado empregado não é obrigado a atuar contra preceitos éticos da profissão, estando ele protegido de eventuais abusos do empregador. Mesmo empregado, o advogado está sujeito aos mesmos ditames éticos da advocacia liberal. O artigo 4º do Estatuto da Advocacia diz que o advogado vinculado ao cliente ou constituinte mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços integrantes de departamento jurídico ou órgão de assessoria jurídica, público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência. No parágrafo único desse artigo 4º diz que é legítima a recusa pelo empregado do patrocínio de pretensão concernente à lei ou direito que também lhe seja aplicável ou contrarie expressamente orientação sua, manifestada anteriormente. No que diz respeito aos limites da prestação de serviços, o advogado empregado, naturalmente, presta serviços ao seu empregador, conforme o disposto no contrato de trabalho. O advogado empregado não está obrigado a cumprir as ordens ou executar serviços que não estejam devidamente previstos no contrato de emprego, não estando obrigada a advogar em prol de interesses pessoais de gerentes ou mesmo de sócios de sociedades de advogados. O Estatuto da Advocacia, no seu artigo 18, parágrafo único, diz que o advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores, fora da relação de emprego. Os direitos do advogado empregado
no que diz respeito à sua profissão, é regulado pela Lei 8.906 de 94, que prevê inúmeros direitos específicos para essa categoria de trabalhadores. Vamos a eles. O primeiro deles diz respeito a um salário mínimo profissional fixado por sentença normativa ou acordo coletivo ou convenção coletiva. O segundo diz respeito a uma jornada de 4 horas diárias e 20 horas semanais, com exceção de quando o advogado labora no regime de dedicação exclusiva, em que sua jornada de trabalho será de, no máximo, 8 horas diárias e 40 horas semanais. No que diz respeito à hora extra, acrescida de um adicional não inferior a 100% do valor da hora normal. A hora noturna paga com adicional de no mínimo 25% do valor da hora normal. Os honorários de sucumbência partilhado conforme previsto no acordo, que não serão considerados como salário para efeitos trabalhistas ou previdenciários. E o reembolso de todas as despesas realizadas para a execução do contrato de trabalho. Obrigado pela atenção. Essa foi a nossa aula sobre os direitos do advogado empregado. Até uma próxima oportunidade e até mais. Tchau.